A gente começa nesta segunda-feira com os destaques de Brasília. Em meio à queda de popularidade apontada pelas pesquisas, o presidente Lula fez hoje a primeira reunião ministerial do ano. Quem traz as últimas informações sobre o encontro, repórter de Brasília da Jovem Pan, André Anelli. André, boa noite. O presidente cobrou, obviamente, resultados aos ministros. Como é que foi essa reunião? Bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Nessa reunião que durou mais de 4 horas aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que já se passaram 15 meses do atual mandato e afirmou que foi feito muito pouco até o momento, mas ao mesmo tempo também foi feito muito pelo país. Lula citou como exemplos a recuperação de programas sociais, como farmácia popular e mais médicos, mas cobrou mais resultados por parte dos ministros. Segundo o presidente, o que foi feito é apenas o início e é preciso fazer mais, porque, nas palavras dele, o Brasil estava abandonado. Todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o mais médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. O presidente Lula também comentou novamente sobre a queda de popularidade do governo dele. Ele alegou que o resultado se deve ao fato de ele não estar cumprindo tudo o que prometeu na campanha eleitoral. E justificou ainda que em 2024 é que o governo vai começar a colheita do que foi plantado no ano passado. Ainda em referência à percepção popular sobre o governo, Lula afirmou que às vezes cortes de recursos são necessários, mas que o governo vai ter que encontrar uma solução para repor verbas e avançar em alguns projetos. Eu sei que agora começa, sabe, o pessoal, porque no meu ministério estão cortando um pouquinho de dinheiro, no meu ministério cortando. As pessoas já olham para Simone Tebet achando que ela que está cortando, ou para o Haddad achando que é você que está cortando. Muitas vezes é a necessidade que está cortando, mas que nós vamos ter que fazer um trabalho imenso para repor, porque sem dinheiro os ministérios não funcionam. E nós precisamos garantir que os ministérios funcionem. Como resultado final dessa reunião ministerial, o presidente Lula acabou concentrando as cobranças nos ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e da Educação, Camilo Santana. Outro alvo foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por conta da fuga dos presos do Presídio Federal de Mossoró no mês passado. E ainda na reunião, de forma generalizada, Lula também determinou que nenhum novo programa seja anunciado até que o governo consiga colocar em prática tudo aquilo que já foi então anunciado. Tiago. André, e durante a reunião houve uma polêmica com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O que aconteceu? Pois é, Tiago, além desses ministros que eu citei, ela também foi um dos principais alvos do presidente Lula. Eu conversei com um assessor aqui da presidência mais cedo, que confirmou que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chorou durante a reunião ministerial ocorrida aqui no Palácio do Planalto. Isso porque o presidente Lula fez diversas cobranças em relação à atuação dela na pasta. O chefe do executivo demonstrou insatisfação com o lançamento da campanha de combate à dengue sem vacina para toda a população. Lula também cobrou a ministra sobre o crescimento do número de mortes entre os povos Yanomami e sobre a nota técnica do Ministério da Saúde, derrubando a orientação que fixava o prazo de 21 semanas e 6 dias para a prática de aborto legal. E em outro momento, o mais delicado dessa lista de cobranças, Lula destacou a má relação de Nízia Trindade com os partidos de centro, o chamado Centrão. Foi nesse momento, foi nesse quesito então, nessa cobrança de Lula, que Nízia Trindade se emocionou, ficou com a voz embargada e teria recebido inclusive a solidariedade direta da primeira-dama, Janja da Silva. Mesmo diante dessa emoção, dessa comoção dela, Nízia tentou se defender ali durante a reunião.
Ela alegou, por exemplo, que a nota técnica do aborto foi divulgada sem o conhecimento dela e que as mortes de Yanomamis cresceram em relação ao governo Jair Bolsonaro, porque, segundo ela, havia subnotificação de óbitos na gestão anterior. Sobre a relação com o Centrão, Nízia Trindade justificou que sofre muita pressão política e que algumas pessoas cobram que ela fale grosso, mas que ela vai continuar falando como faz atualmente, com contundência. Tiago. O André Anelli trouxe as últimas informações sobre a reunião ministerial de hoje, aliás, a primeira reunião do ano. Daqui a pouco o André volta aqui ao Jornal Jovem Pan e já vou chamar os nossos comentaristas para analisar esse primeiro encontro entre os ministros, a nossa Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Ô Dora, boa noite para você. É claro que fazer uma reunião ministerial sem cobrança, isso praticamente não existe. Toda vez o presidente da República faz cobranças, independente qual seja o presidente, mas de qualquer forma, para esse atual governo, o que é mais primordial? E a gente no começo citou que o governo está nessa avaliação negativa e é o que vem apontando as pesquisas ultimamente. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Pois é, a cobrança é normal, a cobrança é bem-vinda, mas é preciso também um pouco de autocrítica, né? Ali naquele diagnóstico estabeleceu que há um problema de falha de comunicação, há um problema de percepção por parte da população em relação às ações do governo e que o tempo vai dar um jeito. Olha, mas faltou o governo olhar mais para dentro com um olhar assim mais refinado, não é? Porque me parece que há, de um modo assim geral, um excesso de polarização política e pouca atenção para a eficácia da gestão. E com essa queda de popularidade, isso acendeu um alerta no Palácio do Planalto e aí provoca essa reunião que foca na coisa da gestão, no problema da gestão. Isso é uma coisa, isso é um diagnóstico. Agora, se o governo que não faz uma autocrítica completa, porque o diagnóstico conta só parte da história, não conta a história inteira. Isso dificulta a efetividade do resultado. Vamos ver se esse tipo de cobrança, falta também o presidente da República, é claro que ele não pode fazer expiação pública, mas também olhar para si e ver que várias das suas posições acabam prejudicando o governo e provocam essa queda na avaliação positiva. Ô Vilela, quando a Dora fala em autocrítica, a gente viu aí em alguns momentos o próprio presidente falando o governo ainda fez pouco, poderia fazer mais. É uma autocrítica ou uma autocrítica que poderia ser mais ampliada? Boa noite, Tiago, boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é uma autocrítica muito pequena, porque ele faz esse início, esse preâmbulo, mas depois coloca dos programas, coloca que quando apareceu aqueles vários slides dizendo, olha, temos que divulgar, ninguém faz tudo isso que a gente fez e tudo mais. O presidente, ele tem uma característica de ser muito eloquente nas suas falas, é muito eloquente quando cita os benefícios, as conquistas do seu governo, mas de uma forma geral, o governo acaba não colocando ou não assumindo quando existem algumas falhas, alguns equívocos. Eu vejo que, eu até compreendo que, eventualmente, em eventos, em festividades, eventualmente se procure passar o negrito naquilo que é positivo. Mas eu espero que o governo esteja fazendo uma autocrítica, porque se eventualmente você tem essa diminuição nos índices de aprovação do governo, não é tudo culpa da imprensa ou não é tudo culpa dos pessimistas de plantão. De fato, existe numa parte da sociedade um sentimento de insatisfação com relação ao que vem apresentando o governo nesses 15 meses iniciais. Ô Dora, aquela discussão de bala de prata, né? Será que o governo tem alguma carta na manga para apresentar? E tem em relação aos próprios números, né? O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chegou a falar para Rui Costa ser mais entusiasmado, aí ele deu alguns números e, ao que tudo indica, durante a reunião o presidente Lula tentou deixar mais ou menos claro. Claro que os números são importantes, mas não necessariamente, é preciso se comunicar. Então, qual que seria a bala de prata e a comunicação do governo com a população?
Bom, não tem bala de prata, né? Porque se tivesse bala de prata, a gente teria um diagnóstico mais direcionado. E você vê que está todo mundo meio perdido ali, cada um acha uma coisa e tal. Agora, na questão da comunicação, Tiago, não há comunicação que dê certo se a ação para ser comunicada não for uma boa ação. É aquele princípio da publicidade. Não há propaganda que dê conta de produto que não seja absolutamente bom e bem aceito. E nessa questão da boa aceitação, quando o governo fala, tem um problema aí de percepção da sociedade, vai ver que a sociedade não está percebendo ações de maneira positiva, porque essas ações não estão indo ao encontro da demanda da sociedade. Então, quando eu falo em autocrítica, falta aí ao governo um exame mais detido de que o que ele está falando e fazendo hoje, numa repetição ampliada até dos governos anteriores, com a passagem do tempo, se hoje tem o mesmo efeito, se hoje a população recebe da mesma maneira.